primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia, voltando sempre que possível ao Manuel Bandeira, que é um dos poetas mais brilhantes, é um dos poetas que melhor sintetiza ideias, sintetiza sentimentos, dá forma a vivências humanas. E é exatamente essa uma das grandes características da grande poesia. Dá forma para aquilo que a gente não saberia dizer de uma maneira melhor. O grande poeta diz aquilo que a gente gostaria de dizer. E, para isso, nada melhor do que um poema genial chamado Porquinho da Índia. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Muito bem, eu hesitei bastante antes de fazer um vídeo sobre o Porquinho da Índia, que é um dos meus poemas preferidos do Manuel Bandeira. Hesitei porque é um dos meus traumas docentes. Vou falar um pouquinho disso, mas antes a gente precisa olhar para a poesia. Vamos olhar para o poema, que é uma maravilha. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Sim, é uma obra-prima, uma pérola de delicadeza, esse poema. Ele tem um monte de coisas fantásticas, a singeleza do vocabulário, a singeleza das imagens, esses 6 anos míticos em que o Manuel Bandeira sempre deposita as primeiras vivências emocionais, as primeiras vivências do mundo. Tudo acontece quando ele tinha 6 anos. Evocação do Recife é um poema que faz isso profundamente. É um poema que eu já trabalhei aqui e também tem isso. Porquinho da Índia tem esses 6 anos míticos. Não por acaso, perto do quê? Da idade em que a gente aprende a ler, que a gente aprende a dominar o código escrito que amplia a nossa memória. A memória dependente exclusivamente da oralidade, ela tem um determinado escopo. Ela precisa se basear em um monte de muletas mnemônicas, em auxílios mnemônicos, porque ela facilmente se esvai, diferente do registro que vai marcando, a partir da escrita, vivências com mais frequência. As literaturas de caráter oral têm muita influência desse ritmo, dessas fórmulas que marcam a memória. Por isso, uma memória anterior ao período da introdução à escrita é uma memória praticamente mítica, como é a literatura feita nos períodos ágrafos. Nesse período mítico, o que acontece? O sujeito lírico, que vamos sempre lembrar, é uma projeção do Manuel Bandeira que vai além do próprio Manuel Bandeira. Ele ganha esse porquinho da Índia que causa sofrimento, que causa decepção. É o objeto do amor, é o objeto das ternurinhas e é esse objeto volátil que escapa às ternurinhas, que foge para debaixo do fogão. Especificamente debaixo do fogão, nesse lugar feio e sujo. Já que a gente está fazendo as correspondências entre os outros poemas do Manuel Bandeira que dizem respeito à construção desses
16 anos míticos é na casa do avô dele, no Recife, uma casa senhorial, muito provavelmente com um fogão de lenha, com muita fuligem, muita sujeira, muita gordura, e o porquinho da Índia fugindo dos carinhos desse sujeito lírico inocente para viver nessa insalubridade que é o debaixo do fogão. A negação da sala, dos lugares mais bonitos, mais limpinhos. Tudo isso é a afirmação de uma vivência da decepção, uma experiência da negação dos seus próprios sentimentos. E é após essa configuração total que vem esse verso lapidar, dizendo ao final: o meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. A gente soma todos os enunciados anteriores e esse último enunciado amplia e ressignifica os enunciados anteriores. Na verdade, aponta para fora do poema, falando sobre as relações amorosas desse sujeito lírico que teve sua primeira grande experiência de decepção sentimental com o porquinho da Índia. Aqui a gente tem a insinuação de que as vivências sentimentais do sujeito lírico foram todas também cheias de decepção, como é o caso de um monte de poemas amorosos desse personagem criado pelo Manuel Bandeira. Mas muito além do personagem do Manuel Bandeira, esse personagem ocidental pós-romântico que se identifica sempre com a insatisfação amorosa. Digo pós-romântico porque sim, apesar de a insatisfação amorosa fazer parte desde as cantigas trovadorescas de amor, a ideia de um amor não correspondido, porque a ênfase é na sentimentalidade do sujeito, ela explode de verdade nas narrativas sentimentais do século XIX, do romantismo. O Manuel Bandeira, então, cruza todas essas referências literárias, todas essas referências mitológicas, numa construção fantástica de como é a experiência da insatisfação sentimental. Pois bem, eu disse que esse poema era o meu grande trauma docente, porque nos meus primeiros anos de professor, eu coloquei esse poema numa prova. Aqui a gente precisa só relembrar uma coisa, de que sim, a vivência da literatura é uma vivência de abertura dos significados. Por outro lado, a vivência da escola é uma vivência da disciplina de certos exercícios. E a aula de literatura não pode fugir também dessa disciplina, mesmo porque a gente está avaliando certas competências e habilidades. E a competência de leitura é uma competência absolutamente avaliável. Isso posto, o que eu fiz nessa questão? Coloquei uma série de perguntas conduzindo um pouco esse caminho que eu fiz na primeira parte do vídeo, que foi compreender como o sujeito lírico se relacionava com o porquinho, como o porquinho reagia e respondia aos sentimentos que o sujeito lírico projetava nele, para na sequência fazer uma questão que indagava: interprete então agora o último verso do poema. Esse foi o meu trauma, porque eu tive no conjunto umas 40% de respostas com zoofilia. Os meus alunos disseram: o sujeito lírico fazia sexo com o porquinho. A primeira resposta que eu li assim me fez rir. A segunda me fez rir de novo. Mas conforme elas começaram a chegar
com frequência, eu comecei a ficar preocupado. A gente sempre se indaga se há alguma dificuldade de comunicação, se as coisas não ficaram claras no que eu falei, porque muita gente entendendo de maneira completamente diferente do que era o esperado, pode significar uma confusão na minha maneira de falar. Aí, eu comecei a entender um pouco melhor, inclusive por causa de uma das respostas que quis explicar direitinho. Falava que o sujeito lírico fazia sexo com o porquinho, por isso ele fugia para debaixo do fogão. Essa resposta me deixou completamente desconcertado, porque ela abriu a minha compreensão para uma das questões sérias a respeito da incompreensão da poesia. Uma das grandes incompreensões que depois eu passei a prestar atenção e notar com muita frequência é justamente a confusão que muita gente faz entre verso e frase. Muita gente diz que não gosta de poesia, mas por quê? Sente que as frases não fazem sentido. Por que sente que as frases não fazem sentido? Justamente porque lê verso por verso. Um verso, em princípio, contém um enunciado completo na cabeça de muita gente que não recebeu a orientação correta de que um verso é uma unidade de musicalidade e uma frase é uma unidade de conteúdo. Por isso, o que acontece com muita frequência? Pessoas leem e segmentam frases isoladas que não têm sentido e tentam, na última frase, no último verso, fazer algum tipo de amarração que faça as coisas terem sentido. Mas, como a leitura é toda truncada nessas incompletudes, nessa azulejaria de incompletudes, o último verso também vai ser, em primeiro lugar, interpretado de maneira isolada. E aí, meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Isso se basta. A leitura acaba sendo feita de maneira muito limitada, inclusive pelos preconceitos a respeito de o que seria ter namorada nessas adolescências complicadas que a gente vivencia já há muitos tempos. Não vamos falar que as crianças de hoje são complicadas, que isso ou que aquilo. Não, isso é uma reclamação que a gente ouve há décadas. Mas se muita gente entende que os relacionamentos são exclusivamente dentro da sexualidade, o meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada, se basta em si e vira um enunciado exatamente de zoofilia. O indício de que esse foi o caminho executado por muitos dos meus alunos que deram essa resposta, aparentemente descabida, foi exatamente aquela que eu tinha mencionado, de que o sujeito lírico faria sexo com o porquinho, por isso ele fugiria para debaixo do fogão. Para mim, acabou virando uma piada, um elemento didático para explicar questões sobre leitura, e eu brincava com isso, mas é bastante significativo do processo que muita gente acaba tendo. Impor a sua própria vivência, a sua própria experiência de leitura ao texto e não se abrir para a experiência de leitura que o texto está propondo. Essa também é uma das dificuldades maiores. A literatura como um todo oferece essa dificuldade porque ela é a prática de enunciação que mais frequentemente faz do enunciado algo que tenha independência e que se impõe ao leitor, mas principalmente a poesia acaba fazendo isso.
Some-se a dificuldade que a leitura de poesia tem, naturalmente, por se impor mais ao leitor. E, junte com isso, a ideia de que cada verso é um enunciado independente e a gente tem uma fórmula absoluta para o caos. É por isso que aqui eu procuro, sempre que possível, chamar a atenção primeiro para o texto. Vamos olhar para o texto. Não adianta vir com muita interpretação antes de olhar atentamente para o que é o texto. O que vem depois de cada coisa. Como as frases se conectam para além do verso, apesar de elas estarem em um nível submetidas ao verso. E aí, a gente precisa ter a inteligência de ver qual é a sugestão que o poeta faz. Se é de o conjunto se ressignificar, de o conjunto ressignificar uma das enunciações, se é um movimento que a gente tem que fazer de fora para dentro, de dentro para fora. Vamos olhar e deixar que o texto fale. Esse texto do Manuel Bandeira, ele fala, ele diz o que ele quer que a gente entenda. E nesse sentido, ele amplia a nossa experiência justamente por conduzir a nossa percepção para uma unidade que vai ressignificar o conjunto. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Não absolutizar, mas pegar a experiência com o porquinho, projetar nas namoradas e desdobrar disso a afirmação de uma vivência de decepções amorosas, uma vivência de decepções relacionais. Isso é certamente muito mais rico do que a leitura que os meus alunos fizeram naquela prova fatídica que me fez nunca mais colocar o Porquinho da Índia, apesar de eu gostar tanto desse poema, numa prova. Afinal, ele não funciona com tanta clareza para um tipo de exercício que tem que necessariamente ser bastante limitado.